pra vocês que eu esqueci de tirar os saquinhos de chá de dentro da jarra do café, da máquina. Ah, meu Deus. Coisas que só eu consigo fazer. Com certeza deve ter aí no mundo alguém que é tão distraída quanto eu. Gente, vou falar pra vocês, viu? Não é fácil andar com Deus. Não é fácil. Tentar, e eu não tô falando das adversidades que aparecem, mas tentar estar em comunhão com Ele, a gente precisa estar limpo, né? Eu comecei isso agora, então eu posso estar falando besteira pra vocês, mas não é fácil. Eu tenho tentado, assim, como eu quero muito me aproximar de Deus e eu quero entender a palavra eu quero sentir o Espírito Santo e absorver isso. Eu tenho tentado me deixar o mais pura possível e seguir os mandamentos e fazer aquilo que que agrada a Deus. Não é fácil. Primeiro porque a gente que tá aí no mundo, e que a gente entende pelo mundo não seguindo a Deus há muito tempo, a gente tem vícios, né? E vícios que a gente vai tirar, mas que não é fácil de tirar, é difícil, né? Fora isso, eu sinto assim que testes vão aparecendo ao redor do dia, conforme o dia, e mais quando a gente não tá preparado. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu ontem. Aqui na minha cidade tem muito imigrante venezuelano, muito. Eles moram na rua, eles moram em abrigos, eu não sei quantos abrigos tem aqui na minha cidade, eu sei que tem muitos. E uma parte deles, não a maioria, mas uma parte deles anda pelas ruas revirando lixo, né, para procurar algo para comer. Alguns deles vão, rasgam o saco e procuram alguma coisa, e, enfim. Só que alguns são bem... Como é que eu vou dizer? Enfim, sei que eu cheguei ontem aqui em casa e eu vou botar uma foto aqui pra vocês. Vou ver se eu ainda tenho, eu vou botar a foto aqui pra vocês, se eu ainda tiver. Eles simplesmente rasgaram o lixo, espalharam o lixo pela frente da minha casa, sabe? Fora terem espalhado, que já é ruim, gente, tava um cheiro assim horrível de lixo, de lixo, né, de sujeira. E aí eu fiquei muito chateada com isso. E eu sempre fico assim com muita pena deles. Eu sempre ajudo, eu não sou uma boa samaritana, não é isso que eu tô falando pra vocês. Mas eu sempre faço o que posso. O que aconteceu? Ontem eu tava aí cheia dessa raiva dos venezuelanos por eles terem jogado o lixo no chão. Não tinha comida, era lixo, por terem jogado lixo no chão. E aí apareceu um homem aí na frente, um venezuelano, pedindo água. E eu tava tão cheia dessa raiva que eu disse que eu não ia dar, que eu tava de saco cheio de ter pena deles e que eu não ia dar, que ele podia procurar outra casa pra pedir. Aí ele falou, tá bom, e foi embora. Depois eu fiquei pensando duas coisas. Uma, gente, quem que nega água, né? Cara, foi triste isso, sinceramente. Deixa a raiva, assim, entrar dentro da gente e a gente faz umas coisas absurdas, sabe? Eu fiquei bem chateada depois. Assim que ele foi embora, logo em seguida, eu já comecei a me sentir muito mal, mesmo. Mas a segunda coisa que eu pensei é que tá tendo muito assalto aqui em Boa Vista. E geralmente eles se valem desse tipo de coisa. Eles pedem água ou alguma coisa e quando você abre o portão pra dar, eles entram e te assaltam e estupram e, enfim, infinitas coisas. Então eu fiquei pesando isso, sabe? Se eu fiz errado de ter... Talvez eu podia não ter dado, porque eu teria que abrir o portão pra entregar pra eles. Pra ele era só um cara. E se ele fosse uma pessoa ruim, ele poderia entrar e fazer tudo de ruim que vocês possam imaginar. Ou eu poderia ter falado de outra forma, né? E ter dispensado ele, dito realmente pra ele procurar em outro lugar, porque eu realmente, gente, eu sou, né? Eu e os meninos aqui, eu realmente tenho medo. Eu fico bem preocupada com isso. Mas, de qualquer forma, eu sei que eu não agi certo. Eu pelo menos, mesmo que eu não fosse dar, porque não teria como eu passar pela brecha do portão, eu poderia ter falado de uma forma diferente, mas eu tava tão cheia daquela mágoa, daquela chateação de terem jogado lixo no chão, que eu acabei sendo bem grossa. E essa não é a pessoa que eu quero ser, esse não é o tipo de atitude que eu quero ter, principalmente porque eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida, eu quero sentir Deus perto de mim, eu quero
Eu quero fazer as coisas certas, sabe? Eu quero me moldar, eu quero me mudar, eu quero, sabe? Eu quero estar de acordo com aquilo que Deus quer. Eu agi assim, bem ao contrário daquilo que eu busco, e isso me deixou bem sentida e bem chateada. Tô abrindo meu coração aqui com vocês, até porque eu tô fazendo esse devocional diariamente. E sempre que, não sei se vocês gostam ou não disso, mas eu sempre vou dar uma conversada com vocês, ou sobre o que eu li, ou sobre alguma situação. Mas é isso, gente, eu recomendo pra vocês, assim, ó. Eu não tô falando de religião, o que eu tô falando aqui não é religião, não tem absolutamente nada a ver com religião, tá? Cada um segue a religião que quiser. Eu tô falando sobre comunhão com Deus, sobre estar perto de Deus, sobre seguir os seus mandamentos e os princípios e entender a palavra e conhecer, sabe? Essa é a minha sede, é a sede de conhecimento de Deus. Meu café tá muito ruim hoje, mas eu tomarei mesmo assim. Gente, falei pra vocês ontem que eu não ia mais me esquecer de gravar. Eu tô em casa porque eu vim almoçar. Agora já são 2 e pouco da tarde. E eu almocei, deixei as crianças em casa. E aí voltei pra terminar de descansar, né? Pra voltar pro trabalho. Acabou que eu já tô até atrasada. Gente, hoje o dia tá assim, ó. A minha janela toda molhada. Choveu a manhã inteira. Ai, só de pensar que eu venho toda essa louça pra lavar depois. E deixa eu botar vocês aqui. Choveu a manhã inteira. Tá bem frio, assim, bem frio. Tá frio. Tá fresquinho, né? E aí... Ai, não lembro como é que tira isso daqui. Ah, sim. E aí... Não tá de nada tirar isso aqui. E aí, gente, o que acontece? Eu tava querendo... Bom, voltando ao assunto que eu tava falando pra vocês, eu acabei não mostrando o que eu almocei, tá? Mas eu fiz um franguinho com molho assim, um molho, não sei nem dizer que molho é aquele, porque eu comprei um tempero que ele é pronto pra frango, sabe? Ele é um tempero caseiro pra frango. E aí eu temperei o frango com ele, acabei botando na panela e aí ele virou tipo um caldo assim, sabe? E aí eu coloquei esse frango com brócolis e foi o que eu comi de almoço. E também fiz uma batatinha na airfryer e comi, só isso. Foi o que eu comi. Nossa, o trânsito tá caótico hoje. Tá com chuva, gente, chovendo pra caramba. Agora não tá chovendo, né? Neste momento não tá chovendo, mas o céu tá totalmente nublado, tá ventando muito, tá aquele dia de chuva bem fresquinho, sabe? Que embaça o vidro e tal, enfim, tá assim. Vou mostrar pra vocês, agora já tá chovendo de novo, começou a chuviscar. Providenciar um tripé para eu poder falar melhor com vocês no carro sem ter nenhum perigo, sabe? Mas, gente, eu tava assistindo um vídeo. Lembra que no vídeo de ontem eu falei pra vocês que eu tava assim com sede de Deus e do Espírito Santo e de saber entender mais sobre a palavra de Deus? Então, ainda continuo nessa vibe e acho que é uma coisa que não vai sair nem tão cedo. Acabar, né? Nem tão cedo, essa sede de Deus, assim. E então hoje de manhã eu tava assistindo devocionais, eu tô também viciada em assistir devocionais, sabe? Cara, eu assisti o devocional de uma menina que eu esqueci o nome dela, mas eu vou ver se eu lembro e coloco aqui pra vocês, tá? Na tela. Vou ver se eu lembro, se eu anoto pra quando eu for editar esse vídeo eu colocar aqui pra vocês. E ela, no devocional dela, ela tava falando sobre o primeiro milagre que Jesus fez, que também foi algo que ela ouviu de um outro cara falando no tique-tique, sabe? Que o primeiro milagre de Jesus, pra quem não sabe, é quando ele transformou a água em vinho num casamento, né?
E, cara, a visão dela e desse cara sobre esse milagre fez assim um bum na minha cabeça. Inexplicável, gente, sério. Eu fiquei assim, cara, é isso. Eu vou tentar fazer o resumo pra vocês, mas eu não sei se eu vou ser capaz de passar pra vocês esse conhecimento da forma certa, sabe? Porque eu não tenho tempo o suficiente pra poder de estudo e de sabedoria pra poder falar isso pra vocês. Mas é basicamente assim, ó. Deus, Jesus, Espírito Santo é o suficiente. Isso é a teoria, isso é o que significa esse primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho. Por quê? A explicação é o seguinte: porque o vinho é feito da uva, certo? E Jesus transformou o vinho diretamente da água, sem uva nenhuma. Estão pegando? Estão pegando esse negócio? Gente, eu fiquei assim, ó. Ai, verdade, gente, tô chocada. Isso quer dizer o quê? Que às vezes, né, isso se transformando em momentos de sabedoria, significa o seguinte, que às vezes você pode estar numa situação que você não vê saída, você não sabe como vai resolver isso, você não tem as ferramentas necessárias para resolver esse problema, mas você não precisa dessas ferramentas. Se você tiver Deus na sua vida, se você tiver o Espírito Santo, se você crer, se você tiver fé, sabe? Você não precisa de mais nada, só precisa de Deus na sua vida, porque Ele transforma água em vinho sem precisar ter a uva. Pegaram? Ah, gente, já olha. Quando eu ouvi isso, eu falei, caraca, é verdade, gente, Deus é maravilhoso. Os milagres de Deus são coisas assim inexplicáveis. Como você explica que o cara, Deus, Jesus, né, transformou água em vinho, gente, sem uva? Estão entendendo? Eu fiquei assim muito, cara, surreal. E isso que eu só comecei a estudar, só comecei a ir atrás, eu não fui a fundo, né? Ainda tô só no meu comecinho do meu estudo, mas eu já olha, eu fico com vontade de chorar, não sei explicar pra vocês. Eu acho que é o Espírito Santo, né? Quando você sente assim, é inexplicável. E é isso, gente. Esse boom assim é emocionante. De verdade, se você parar pra pensar nas coisas que Jesus fez quando Ele veio pra cá, pra libertar a gente dos nossos pecados, né? Você vê a trajetória dele, os milagres que Ele fez, e como Ele fez, e a bondade. E, gente, é surreal, assim, surreal. É emocionante demais. Se você para pra prestar atenção, realmente você vê o quanto é forte, o quanto é emocionante, o quanto é tudo. A gente não precisa de nada além de Deus. É isso. Se você cresce, não importa o que você esteja passando, se você tiver fé, o milagre de Deus vai acontecer. Você precisa acreditar, você precisa ter fé, você precisa conhecer. E às vezes, mesmo sem conhecer, Deus age na sua vida, né? O ideal é que você conheça, estude, procure, etc. Mas é isso, tô chegando no meu trabalho. Adorei a conversa. Daqui a pouquinho a gente se fala de novo. Da escola do Lucas, e toda vez que eles me ligam de lá, eu já fico assim, meu coração já dispara, sabe? Porque com essas ondas de ataque às escolas e o medo que eu tenho dos meninos se machucarem, que aconteceu alguma coisa grave, enfim. E aí me ligaram que o Lucas tá com dor de garganta. Esse meu filho, cara, o Lucas, ele age como se ele fosse mimado e ele não é. Não sei o que acontece, gente. Mas enfim, tô indo lá buscar eles, eu vou pegar logo os dois. E eu vou aproveitar e vou passar num mercado que tem lá, porque eu vi que o ovo tá na promoção de R$18,99. Isso é barato?
Não. Mas é mais barato do que os outros lugares que eu vi. Então eu vou comprar lá mesmo. Cebola também tá barata, batata. Hoje eu vou fazer um caldinho pros meninos jantarem, porque hoje tá bom pra caldo. Cheguei em casa com as crianças. Ô, galera, posso falar uma coisa? Sabe o Lucas, ele tava passando mal na escola, por isso que a mãe buscou rápido. Eu achei, gente, que era só dor de garganta, mas não era não. A asma dele querendo atacar. E eu já tô aqui, ó, com aquilo que não acaba nunca. Louça. A louça do almoço que eu vou lavar e já vou sujar outra porque eu vou fazer a janta. Então, vamos nessa.